Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 15, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Respondendo, Simão Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." Amém. Até aqui. Meus irmãos, na última oportunidade, nós aprendemos sobre uns dos termos mais debatidos na história da interpretação cristã, que é aquele jogo de palavras entre Pedro e a pedra. Jesus fez um trocadilho: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Nós vimos as três principais interpretações do que esta pedra poderia significar: a confissão de fé de Pedro de que Jesus era o Cristo, como eu falei para os irmãos, era até o que eu imaginava há pouco tempo que fosse o significado, ou Jesus, que a pedra é o próprio Senhor Jesus. E nós vimos que grandes homens de Deus, grandes mestres defendem esta teoria. Ou então Pedro, o próprio Pedro, como apóstolo, como representando os apóstolos. Aprendemos que a explicação mais simples e mais lógica é que Pedro, e por associação todos os apóstolos, é a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja. Contudo, nós vemos que isso não significa de maneira alguma que Pedro foi o primeiro ou que houvesse qualquer sucessão apostólica. A sua suposta primazia sobre os demais apóstolos, defendido pelo catolicismo romano, não foi reconhecido pelos demais apóstolos. Nós vimos isso em várias escrituras. Vimos também que ele próprio jamais reivindicou tal autoridade e que jamais foi bispo da igreja de Roma. Por fim, nós aprendemos sobre a sua grandeza e a sua liderança e como os apóstolos foram usados, e ele, como o primeiro entre iguais, foi grandemente destacado no trabalho no início da igreja primitiva, nos primeiros 13 capítulos de Atos dos Apóstolos. Hoje, meus irmãos, nós veremos o que significa o termo igreja, veremos quem a edifica, veremos o que significa também portas do inferno, ou talvez a sua tradução traga porta do Hades, e por que essas portas não prevalecem contra a igreja. O que isso significa? Veremos também o significado das chaves do reino e a quem elas foram dadas. Veremos ainda as possíveis interpretações do significado de ligar e desligar. Texto mal compreendido e muito mal utilizado, diga-se de passagem. E por fim veremos o que significa ligar na terra e ligar nos céus. Aquilo que está ligado na terra será ligado nos céus ou já foi ligado nos céus? E que o Espírito Santo de Deus nos ajude esta manhã. Em primeiro lugar, então, vamos ver o que significa a igreja e a porta do Hades. Irmãos, esta é a primeira vez que esta palavra, que este termo aparece no Novo Testamento, sendo que Mateus é o único evangelista que utilizou esta palavra. Igreja, ela traduz a palavra hebraica do Antigo Testamento que significava assembleia ou reunião. Um termo que era usado para se referir à congregação de Israel, o ajuntamento do povo de Deus, quando este povo de Deus se reunia.
principalmente para as suas atividades religiosas. Por exemplo, nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 31, escrito o seguinte: então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, ou toda a Assembleia de Israel. É o termo que na tradução grega do Antigo Testamento eles usam inclusive eclesia, a igreja de Israel. A palavra grega para a igreja, como falei, eclesia, significa os chamados para fora. Chamados para fora. Críticos afirmam que o uso deste termo aqui pelo evangelista é um anacronismo. O que é isso, pastor? Uma palavra usada fora do tempo, uma palavra deslocada da sua época original, que ela não deveria ter sido usada. Contudo, o nome para o novo Israel, igreja, na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, jamais é um anacronismo, porque é um nome antigo e bem conhecido para aludir à congregação de Israel, encontrado em Deuteronômio, em Salmos, livros que Jesus conhecia muito bem. A palavra também não era nova para os discípulos, eles compreendiam o que o Senhor estava querendo dizer. Talvez não compreendessem que seria uma nova eclesia, uma nova congregação. A imagem aqui é de Jesus começando uma nova obra, uma nova comunidade, edificando uma nova obra. Um comentarista diz que o anúncio de Jesus a respeito de seu propósito de edificar a sua igreja sugere que a irmandade estabelecida por Jesus permanece em direta continuidade com Israel do Antigo Testamento. Irmãos, a igreja não é uma invenção do Novo Testamento. Podemos discutir quando foi o início da igreja cristã, mas a igreja, o povo aliançado com Deus, é algo que permeia toda a Escritura. Toda a Escritura. Nós somos pactuais. A igreja não é uma invenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma continuidade. Agora, o que ocorre é que a grande casa espiritual agora é o Israel de Cristo e não mais a nação judaica. Essa é a mudança. Nós entramos no povo de Deus sendo enxertados na videira verdadeira, a qual Israel era só uma sombra e um tipo. Jesus tinha em mente aqui a igreja como um todo. Ele não estava edificando apenas uma congregação, uma assembleia local, mas a igreja universal, a igreja católica, a igreja como um todo, composta de todos aqueles que confessam a mesma fé declarada por Pedro, a mesma fé revelada pelo nosso Pai que está nos céus. Jesus chamou essa nova assembleia, não somente de assembleia, não somente de congregação, não somente de igreja, mas ele chamou de a minha igreja. Em sua igreja, ele reuniria agora cristãos judeus, cristãos gentios, não judeus, porque tais distinções naturais não seriam mais importantes, como Paulo vai escrever aos Gálatas no capítulo 3. A nacionalidade termina. A nacionalidade agora é de sermos cidadãos dos céus. Jesus reuniria cristãos, judeus e não judeus. Eu chamo a atenção, meus irmãos, para um ponto. Reino e igreja muitas vezes é confundido pelos irmãos, pela igreja como um todo, né? Mas não são a mesma coisa. Reino e igreja não são exatamente a mesma coisa. Muitas vezes nós usamos como termos intercambiáveis, mas não deveria ser assim. Reino diz respeito ao reinado de Deus manifestado na pessoa e no ministério de Jesus Cristo. Já a igreja é uma comunidade de pessoas redimidas por Jesus e ligadas a Ele por meio da profissão de fé. O reino de Deus, ele
traz a igreja à existência, e a igreja, esse povo redimido de Deus, proclama o reino de Deus e um dia herdará o reino em sua plenitude. Vejamos quem edifica a igreja. Observe, nós falamos que Jesus edificaria a sua igreja sobre uma pedra. Vimos que isso aponta para Pedro e os demais apóstolos. E aqui nós vimos que nessa metáfora, Jesus, que a Escritura traz em diversos textos, como pedra fundamental, pedra de esquina, aqui Jesus, ele exerce uma outra função. Ele diz: eu edificarei. Eu edificarei. Quem edifica a igreja, meus irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Uns podem plantar, outros podem regar, mas quem dá o crescimento, quem edifica a igreja é Yahvé. Jesus é o arquiteto, é o construtor, é o proprietário. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo peculiar. Ele é o construtor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o seu cabeça. Através dos séculos, Ele vem construindo essa igreja, e se hoje nós estamos unidos a Ele na igreja, é porque Ele nos chamou para fora. Ele nos chamou para fora da morte, da nossa condição de mortos em delitos e pecados. Ele chamou para fora da nossa natureza no primeiro Adão. E Ele nos colocou na posição que agora nós ocupamos. Ele nos chamou para fora deste mundo decaído, para fora da nossa antiga natureza, e nos colocou na posição que agora nós ocupamos. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: esse corpo de crentes é um grupo de filhos dos homens, eleitos no mundo e separados do mundo, dedicados a Cristo. Dedicados a Cristo. Pertencer à igreja, irmãos, não é uma brincadeira, é uma aliança, é um pacto. Por isso, abandonar a igreja, trocar de igreja como quem troca de roupa sem motivo aparente, deixar de estar congregado com os irmãos por qualquer coisa, por qualquer razão, não deveria fazer parte do nosso comportamento. Dedicados a Cristo, pertencentes a Cristo, povo peculiar do nosso Senhor. Cada cristão dessa igreja, Pedro vai dizer que é uma pedra viva nessa estrutura que está sendo construída pelo edificador, que é a pedra de esquina e é a cabeça. Para edificar sua igreja, Jesus fez uso então de Pedro e dos demais apóstolos, e Jesus faz uso hoje, meus irmãos, dos membros vivos da igreja. O Senhor trabalha por nosso meio, por nosso intermédio. Portanto, Jesus edifica a sua igreja por meio do nosso testemunho neste mundo. Contudo, a igreja não é obra nossa, não era obra dos apóstolos, mas é obra dele. Jesus é o único e autêntico e fundamental edificador da igreja. Ela é propriedade dele. Dito de forma diferente, nós somos propriedade dele. Ele nos comprou por alto preço. Não foi por ouro nem por prata, mas pelo seu precioso sangue. Hendrickson escreveu o seguinte: é um grande conforto o fato de Jesus considerar essa igreja como sua propriedade peculiar. Ele veio do céu a fim de adquirir a sua igreja com o seu próprio sangue, conforme Atos 20, 28. Adquirir a sua igreja com o seu próprio sangue. É Ele, meus irmãos, quem atrai para si mesmo aqueles que são salvos pela sua graça. É glorioso que na nossa salvação Deus faz tudo. A Trindade trabalha totalmente
sozinha. Isso é glorioso. É por isso que nós lemos que o Senhor Jesus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, lá em Atos 2. Não é dito que os apóstolos, ou o trabalho, ou o marketing, ou a propaganda, mídias sociais não haviam, ou boca a boca, ou a boa vontade do povo. Não. Eles iam sendo acrescentados à igreja por todos os meios secundários, por meio de Jesus Cristo. Se nós estamos na igreja, nós devemos isso a Cristo Jesus. Ela é a sua igreja, e onde quer que ela seja verdadeiramente representada na terra, é sua igreja. Até nos confins da terra, como aqui em Blumenau. Vejamos portas do inferno, em terceiro lugar. A tradução portas do inferno é infeliz, meus irmãos. É infeliz. O termo que é utilizado é Hades, e Hades não tem a mesma conotação de inferno. O termo Geena é que é usado para um lugar de castigo futuro e para o destino final das pessoas que não são salvas depois do juízo final. Vemos isso, por exemplo, em Apocalipse 20. A tradução adequada aqui seria portas do Hades. Hades. Originalmente, Hades significava o mundo não visto. O Sheol, que nós encontramos na Escritura do Antigo Testamento. A terra dos mortos. Simplesmente isso, a terra dos mortos. Era um destino de todos que morriam. E veja, preste atenção, sem referência ao seu caráter moral. Não era um destino dos ímpios, não era um destino dos separados de Deus. Era um destino de todos que morriam. Hades refere-se então ao domínio e ao poder da morte. Lá em Isaías, no cântico de Ezequias, nós lemos o seguinte: em pleno vigor dos meus dias, hei de passar pelas portas do além. Na ACF está traduzido como as portas da sepultura. O termo é Sheol, e o termo na Bíblia, na Septuaginta, na versão grega, é Hades. Sepultura, além, terra dos mortos. No Novo Testamento, porta do Hades tem exatamente o mesmo significado, habitação dos mortos, onde todos iam após a sua morte. Por que eu estou salientando isso, meus irmãos? Porque não há distinção entre as pessoas destinadas à bem-aventurança e os destinados ao castigo eterno. Hades é simplesmente morte. É por isso que muitas pessoas se escandalizam quando Atos capítulo 2, Pedro vai dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo esteve no Hades. E aí aquele problema todo com o credo, nós nem usamos esse termo no credo, talvez deveríamos usar, mas desceu à mansão dos mortos, ou desceu ao inferno, não deveria ser jamais inferno, é mansão dos mortos, Hades, a sepultura. Foi a este lugar que nosso Senhor Jesus Cristo desceu, e foi este lugar que não pôde segurá-lo. Não pôde segurá-lo. Os judeus imaginavam este reino dos mortos como uma fortaleza, uma construção, um castelo, com portões de entrada forte, e que quem passava por estes portões era mantido preso, fechando-se para sempre essas portas atrás dos mortos. Um caminho sem volta. Mas repito, o nosso Senhor Jesus Cristo não pôde ser mantido na sepultura. O nosso Senhor Jesus Cristo não pôde ser mantido no Hades. As portas do reino dos mortos tiveram que se abrir e devolvê-lo ao terceiro dia.
O Hades, meus irmãos, é uma prisão para a qual só o nosso Senhor Jesus Cristo tem as chaves. Apocalipse capítulo 1 nós lemos: estive morto, mas eis que estou vivo, e para todos sempre tenho as chaves da morte e do Hades. Muitas traduções trazem da morte e do inferno, da morte e do Hades. Por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição, Cristo venceu a morte, e por conta disso, meus irmãos, ela não poderá aprisionar o seu povo. Como diz aquela canção americana maravilhosa, country, eu gostaria que nós cantássemos: nenhuma sepultura poderá segurar o meu corpo. Nenhuma sepultura poderá segurar o corpo da igreja. Em Hebreus capítulo 2 nós lemos: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou destas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Assim, meus irmãos, em quarto lugar, o Hades não prevalece contra a igreja. Assim nós entendemos o que Jesus está dizendo aqui. Cristo, ele não estava falando sobre a possibilidade do Hades vir atacar a igreja. As portas da igreja vão prevalecer. Não era essa a imagem. A questão era se a morte poderia prevalecer ou obter uma possível vitória sobre a igreja. Dito diferente, se aqueles que morrem são perdidos pela igreja, são perdidos pelo Senhor, se a história da igreja terminasse na sepultura. E Paulo vai dizer que se fosse isso, nós seríamos os mais miseráveis. 1 Coríntios, Paulo escreve: Jesus estava dizendo que nem mesmo a morte, o que Paulo vai dizer é o último inimigo, nem mesmo a morte seria capaz de parar a igreja. Sproul diz isso. Saudoso R.C. Sproul. Sproul já falecido, assim como Hendrickson, assim como o puritano Matthew Henry. Nenhum desses preso pela morte. Assim como nós não seremos presos pela morte. Nem mesmo o último inimigo será capaz de dominar a igreja. Isso é motivo de júbilo, de alegria. Nós temos esperança. Por isso que velório de crente deve ser algo indescritível para o não crente. Por que eles não estão desesperados? Por que eles não estão agarrando o corpo e dizendo: me leva junto? Por que não há aquela tristeza toda, aquela agonia, aquele lamento? Porque nós sabemos que a morte não é o destino final. E nós sabemos que viver é para Cristo e morrer é lucro. A igreja de Cristo prevalecerá porque o Senhor Jesus Cristo, ele derrubaria as portas do Hades e libertaria os cativos como de fato fez. O ponto então, meus irmãos, sobre a porta do Hades não prevalecer é que a igreja não cessará. As portas da morte não a fecharão, não encerrarão as suas atividades. Cristo iria ressuscitar e ele manteria a sua igreja viva. Nas palavras de outro puritano, John Owen, a morte de Cristo foi a morte da morte. Em Cristo, a morte perdeu seu poder e morreu. Jesus ressuscitou, Jesus vive para sempre, ele é o fiador da perpetuidade da igreja. Para nós, para a igreja, a morte já foi vencida, porque já nos foi concedida a vida eterna.
Portanto, meus irmãos, nem mesmo a própria morte, a arma suprema do diabo, tem poder para deter ou será capaz de silenciar a igreja. Por isso que nós choramos, nós lamentamos quando vemos pessoas sendo mortas diariamente pela fé que confessam por este mundo. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que cada um desses estará sendo recebido na glória. O sangue dos mártires, vai dizer MacArthur, de fato levou o crescimento da igreja a um número e poder espiritual. O que o inferno parece não entender, e aí é inferno mesmo, não estou falando de Hades. O que o inferno e Satanás parecem não entender é que quanto mais tentam destruir a igreja, mais promovem o seu crescimento. Essa semana até comentei no nosso grupo discipulado nas quartas-feiras, e se você não participa, você está perdendo, meu irmão. Pastor, agora não lembro se pastor ou missionário, preso, sua esposa presa na cozinha, e os homens deram um ultimato para ele: negue ao Senhor Jesus Cristo e nada vai lhe acontecer. Se você não negar, nós vamos abusar sexualmente da sua esposa. O missionário tremeu na base, porque é homem. E a esposa vira para ele e diz: não ouse negar o Senhor que nos salvou. Não importa o que eles façam comigo, não importa o que eles façam contigo, não importa o que eles façam com os nossos filhos. Como disse Policarpo, à beira de ser martirizado, também, você é um idoso, só negue o Senhor. Ele disse: há 86 anos ele tem sido fiel para comigo, seria eu que negaria ele agora que estou às portas de vê-lo? Agora, meus irmãos, os crentes que morrem antes da ressurreição, vão imediatamente para Cristo, não mais para o Hades. É isso que Cristo estava dizendo para o ladrão na cruz: hoje mesmo, note o termo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo afirmou em Filipenses capítulo 1, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele estava falando da sua tensão entre a sua necessidade na igreja, a sua obra na igreja, ir para Cristo. E ele tinha o desejo de partir. Por quê? Porque ele saberia que estaria com Cristo e que isso é incomparavelmente melhor. Mas ele se coloca nas mãos de Deus. Em outro lugar ele diz: temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, deixar o corpo. Nós nos apegamos à nossa vida de uma maneira tão mesquinha e egoísta, aos nossos confortos. Talvez seja isso, né, irmãos? O excesso de confortos. Talvez essa seja a nossa maior provação que o Senhor tem colocado diante de nós e que nós temos continuadamente sido reprovados nisso. O nosso conforto faz com que nós nos agarremos a esta matéria, esquecendo que a hora que nós dermos o último suspiro, estaremos diante do Senhor da glória. E que um dia esse corpo que foi deixado aqui, doente, enfermo, maculado pelo pecado, com todos os seus problemas e debilidades, será renovado, ressuscitado em imortalidade e incorruptibilidade, e glorificará o Senhor por toda a eternidade. Toda a eternidade. A porta do Hades não prevalecer contra a igreja nos garante também que nenhum outro inimigo da igreja a conseguirá vencer. Porque, meus irmãos, quem é mais forte do que a morte?
E eu diria: ninguém, a não ser o Filho do Deus vivo, aquele que tem a vida em si mesmo. Puritano Matthew Henry diz o seguinte: enquanto houver mundo, Cristo terá uma igreja nele, na qual as suas verdades e a sua lei serão mantidas e observadas, apesar de toda a oposição dos poderes das trevas. Isso não dá segurança a nenhuma igreja em particular, ou aos governadores da igreja, de que nunca irão errar, de que nunca irão apostatar, de que nunca serão destruídos, mas sim de que em algum ou outro lugar a religião cristã terá uma existência, embora nem sempre no mesmo grau de pureza e esplendor, mas de modo que a sua herança nunca será completamente eliminada. Ele termina dizendo: a igreja pode se frustrar em algumas ocasiões, mas na batalha final ela será mais do que vencedora. Os crentes estão individualmente guardados pela virtude de Deus, mediante a fé para a salvação, conforme Pedro escreveu na sua primeira carta. Assim, vejamos em segundo lugar as chaves do reino. O que significa isso? A expressão, meus irmãos, é uma referência à autoridade da igreja como agente do reino de Deus, que é exercido por meio da pregação da palavra. Essa é a autoridade da igreja: pregação da palavra e exercício da disciplina, conforme ordenado pela Escritura Sagrada. Quando o evangelho é fielmente pregado, o reino dos céus é aberto para aqueles que creem e fechado para aqueles que persistem na incredulidade. O Catecismo de Heidelberg ensina da seguinte forma: de acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo o crente, individual ou coletivamente, que Deus de fato o perdoou todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira. O reino dos céus se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna permanecem sobre eles. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus julgará tanto nesta vida quanto na vida por vir. Dia 31 do Catecismo. Irmãos, chaves, para que nós usamos chaves? Chaves são utilizadas para abrir portas. E Pedro, ele teve o privilégio de ser o primeiro homem usado por Deus para usar estas chaves, para abrir a porta da fé aos judeus. Logo após Pentecostes, Atos 2, no seu sermão, depois ele usou essa chave para abrir a porta aos samaritanos, no capítulo 8 de Atos. Por fim, ele vai usar também para abrir esta porta aos não-judeus, em Atos 10, lá em Cesareia, para a casa de Cornélio. Mas os demais apóstolos, eles também compartilhavam desta autoridade. Veja, Paulo, ele teve o privilégio de abrir a porta da fé para os não-judeus de fora da Palestina. Nós vemos isso em Atos 14. Contudo, reforço, irmãos, não é Pedro nem Paulo quem abre ou fecha o reino. Quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém irá abrir. A autoridade está na palavra de Deus, não no homem que a proclama. A palavra que Pedro e os apóstolos anunciavam tornava-se para uns cheiro de vida, para outros cheiro de morte, como Paulo escreve aos Coríntios. Toda pregação, irmãos, toda pregação até hoje age
como graça quando é aceita e como juízo quando é rejeitada. Aprendemos que cada sermão que ouvimos ou nos coloca mais perto da glória celestial, ou nos coloca mais perto da condenação do inferno. Cada sermão que nós ouvimos. Em segundo lugar, eu te darei as chaves do reino. Veja, Jesus entregou a chave do reino dos céus a Pedro e os apóstolos. Entregou a eles como a porteiros, como a mordomos. Um mordomo, ele é responsável pela casa. Ele não é o dono da casa. A casa tem um dono. E o dono deixou a chave com ele. As chaves foram confiadas aos apóstolos pelo seu real proprietário, Cristo Jesus. A igreja nunca deixou de ser de Cristo para ser de fulano, beltrano ou cicrano. Pedro e Paulo não reivindicaram isso. Por isso que é muito estranho quando nós vemos uma placa de igreja com a foto de um bonitão lá estampada. Eu não entendo. Não entendo. As chaves foram entregues pelo seu real proprietário, Jesus Cristo, para esses homens como porteiros, que utilizariam para admitir ou excluir pessoas da igreja. E é como mordomos, para administrarem a igreja. Se as chaves, então, são a proclamação do Evangelho, então Pedro e os apóstolos, eles tinham as mesmas chaves dadas a todo pregador do Evangelho em todas as eras, sem necessitar de uma sucessão apostólica. Os apóstolos ontem e os oficiais da igreja hoje são mordomos da igreja, não senhores da igreja de Cristo. Calvino, ele escreveu o seguinte: Cristo, pois, declara que, pela pregação do Evangelho, revela-se na terra qual será o julgamento de Deus, e que não se obtém a certeza da vida ou da morte de nenhuma outra forma. E essa, continua ele, essa é uma grande honra, o fato de sermos mensageiros de Deus a dar ao mundo a certeza da sua salvação. Que honra a pregação do Evangelho, irmãos, que é tão maltratada. Tão maltratada. Assim, entendendo que um oficial da igreja é boca de Deus, nós conseguimos compreender Paulo quando escreve: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem, presta atenção, ao receberem a palavra de que nós ouviram, que é de Deus, a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está efetuando eficazmente em vocês os que creem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Será que nós temos ouvido a palavra dos oficiais da igreja como palavra de Deus? E será que os oficiais da igreja têm pregado a palavra como palavra de Deus e sendo palavra de Deus? Porque não adianta dizer que a palavra de Deus não volta vazia se você não abre a Bíblia, lê, explica e aplica a Escritura. Se você conta sonhos, se você conta opiniões, se você manda profetadas em nome de Deus, na realidade você deveria ser inclusive apedrejado. Ou seja, meus irmãos, as chaves foram dadas à igreja. E quem ouve a proclamação fiel do Evangelho está ouvindo o próprio Deus falando. E isso é maravilhoso. Vejamos em terceiro lugar, ligando e desligando, na terra e nos céus. O poder de ligar e desligar aqui conferido a Pedro, nesse capítulo, foi atribuído a todos os apóstolos no capítulo 18, que nós lemos na liturgia. Não que aqui não estivesse sendo atribuído para eles, mas eu creio que é para não ter dúvida.
Porque muita gente levanta essas dúvidas. Lá no capítulo 18 nós lemos: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Portanto, meus irmãos, esse poder, ele tem uma natureza colegiada. Não é algo individual, não é algo que um homem apenas carrega. E aqui o presbiterianismo manda um salve. É de natureza colegiada. Ou seja, Pedro não pode ser considerado o único apóstolo a ter recebido tal poder. E nenhum homem pode imaginar isso. Mas surgem dúvidas. O que significa ligar e desligar? E mais, o que vai ser ligado? Coisas ou pessoas? Tudo aquilo é neutro. O termo tudo pode significar coisas, justamente por ser neutro. Mas especialistas afirmam que é melhor entender ligar e desligar como se referindo a pessoas, porque esse verbo, o termo, tudo, ele ocorre também no capítulo 18, e ali essa passagem está tratando de disciplina da igreja. E exige, naturalmente, que pessoas estejam em vista e não coisas. Nós não disciplinamos coisas, mas pessoas. Eu creio que seja interessante nós vermos os dois sentidos. E os irmãos vão entender por quê. Então vejamos que ligar e desligar pode significar, em primeiro lugar, declarar coisas, o que é lícito ou proibido. Isso significaria que Pedro e os demais apóstolos, eles foram especialmente inspirados para estabelecer regras e regulamentos para a orientação da igreja. Era esse sentido que os rabis utilizavam os termos ligar e desligar. Não eram termos novos. Reafirmo, Jesus não está inventando a igreja, Jesus não ficava inventando termos, ele trabalhava com a linguagem que o povo tinha, a linguagem comum. Então, os rabis usavam esse termo, ligar e desligar, para estabelecer regras de conduta. E, meus irmãos, para que a vida cristã ela pudesse ser claramente entendida, para que isso pudesse ser passado à frente, e para que a disciplina fosse devidamente exercida, certos princípios básicos de conduta tinham que ser estabelecidos. Os irmãos concordam? A autoridade para ligar e desligar seria, então, decidir o que é e o que não é a vontade de Deus para o povo. Assim, ligar era declarar que algo era ilícito, alguma coisa deveria ser ligada, deveria ser proibida, enquanto desligar é declarar que algo era lícito, que algumas coisas deveriam ser desligadas, que agora deveriam ser permitidas. Vejamos como isso funcionava. Algumas coisas que eram proibidas pela lei, agora passaram a ser permitidas, como, por exemplo, comer determinados alimentos. Acabou a lei cerimonial, a lei da pureza. Em Atos 15, por exemplo, Pedro desligou o que determinados judaizantes queriam ligar, inclusive ele mesmo, antes da visão que teve em Atos 10 e antes de ir pregar a Cornélio. Lembra que ele discute ainda com o Senhor? Senhor, de maneira alguma, jamais pus coisa imunda na minha boca. Né? A gente tem esse costume de tentar ser mais santo que o Senhor. Né? Mas o Senhor é misericordioso conosco. E glória a Deus por isso. Né? Porque uma costelinha de porco, meu irmão, é bênção para a igreja. Os apóstolos declararam permitido o consumo de qualquer tipo de comida, mesmo aquilo que antes era considerado impuro, porque Paulo vai deixar claro, o reino de Deus não é comida nem bebida. Eles também declararam permitido a comunhão entre judeus e não judeus, porque antes era proibido. Você não deveria ter comunhão, você não deveria falar, você não poderia comer com eles. Lembram que Paulo admoestou Pedro? Nós vimos até isso como exemplo semana passada. Pedro está lá na Galácia e ele está comendo com os gentios, os não-judeus. Quando chegam os judeus, ele sai de perto e Paulo diz: você está agindo com hipocrisia, filho. Não faz isso. Não faz isso.
Agora, nenhum homem deveria ser chamado de impuro, porque em Cristo e em sua igreja não há mais distinção entre judeu e não judeu. Por outro lado, coisas que eram permitidas agora passavam a ser proibidas, como por exemplo o divórcio. O divórcio era a coisa mais simples de se obter, não é mais. Eles também declararam ilegal a obrigação da circuncisão. Até a morte do nosso Senhor, ela foi imposta a todo descendente de Abraão. Agora foi afirmado que os crentes não judeus, eles não deveriam ser incomodados com isso. Eles também proibiram a observância de dias, meses, tempos e anos especiais, a guarda de dias santos, luas novas, do 7º dia, que haviam sido usados na igreja judaica da antiga aliança. Essas coisas passaram, eram sombras. Mas eu preciso dar alguma observação importante sobre esse ponto de autoridade deles de ligar e desligar coisas. Existe uma autoridade, meus irmãos, em relação às chaves do reino, que foi transmitida a todos os ministros que pregam o evangelho, de acordo com a Escritura. Contudo, os apóstolos, eles receberam uma autoridade extraordinária. Eles foram especialmente inspirados, inclusive para registrar, para estabelecer regras e regulamentos para a orientação da igreja. Irmãos, esta é uma comissão especialmente restrita aos apóstolos. Eles não tiveram sucessores nesta tarefa. Ela começou e terminou com eles. O que eu quero dizer com isso? Como representantes do Senhor, os oficiais hoje, eles exercem autoridade de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, registrada pelos apóstolos. Ou seja, nenhum homem hoje pode dizer, isso passou. Fizemos até agora, mas mudamos. Vamos fazer uma nova leitura da Escritura. Não, isso aqui era coisa dos antigos, era cultural. Não, isso aqui ninguém, seja reformador, seja puritano, seja homem de Deus hoje, tem essa autoridade. Nós nos submetemos à nossa única regra de fé e prática. Ligar e desligar também pode significar, em segundo lugar, declarar quem está dentro ou fora da igreja. Significa que Pedro e os demais apóstolos, eles foram comissionados para declarar a salvação com autoridade. Vamos entender isso. Calvino ele vai escrever assim: ligar e desligar nada mais é do que declarar, segundo a palavra de Deus, note a submissão à Escritura, quem permanece sobre condenação e quem é recebido na graça. É essa a declaração. Os ministros de Cristo, meus irmãos, eles têm poder de admitir as pessoas na igreja. O Senhor deu essa comissão, e de ensinar em todas as nações, batizando-as, etc. Em outras palavras, os ministros devem permitir que aqueles que professam a fé e a obediência em Cristo, bem como com seus filhos, tem muitas igrejas que deixam as crianças de fora disso aqui, com os seus filhos, eles sejam aceitos como membros da igreja por meio do batismo. Trata-se de uma autoridade declarativa, não criadora de realidade espiritual. Não são os oficiais que criam isso, não são os oficiais que determinam quem é ou não admitido ou quem é ou não salvo. Eles simplesmente aplicam a lei. O puritano Matthew Henry vai dizer, não é o poder legislativo que é conferido aqui, e sim o judicial. O juiz não faz a lei, mas somente declara o que é a lei, conforme a Escritura. Isso para nós, nesse momento de Brasil, é confuso, né? Porque nós temos juízes que fazem a lei, e passam por cima da lei e tudo mais, mas eles vão dar conta do seu abuso. Falando de Escritura, nós obedecemos a lei que está registrada e declaramos o que ela declara. Um aspecto disso é o discipulado e a disciplina daqueles que professam pertencer à igreja.
Assim, meus irmãos, os ministros de Cristo, eles têm poder de desligar, ou seja, de expulsar, como fez Pedro com o Simão o mágico, lembram? Embora ele tivesse até, inclusive, sido batizado, mas ele foi desligado. Pedro também ligou os pecados de Ananias e Safira, de modo que eles foram desligados e punidos com morte instantânea, lá em Atos 5. Os ministros de Cristo também têm o poder de restaurar e de receber novamente, depois de arrependimento, aqueles que foram expulsos, de ligar aqueles que haviam sido desligados, declarando que, se o arrependimento deles for sincero, a promessa de perdão pertence a eles. Exemplo, Paulo desligou o homem que havia sido disciplinado em Corinto, aquele que estava tendo relações com a própria madrasta, ele desligou das consequências do pecado e ordenou que fosse ligado novamente à comunhão. 2 Coríntios capítulo 2 vai tratar disso. Mas precisamos fazer algumas observações importantes aqui. Nós não devemos entender que Pedro ou a igreja, eles receberam poder de perdoar pecados. Declarar perdoado e perdoar tem um abismo. Perdoar pecados somente Deus pode fazer. Lembra que Jesus escandalizou os homens quando disse: os teus pecados estão perdoados. Aqueles fariseus estavam corretos, por um lado. Somente Deus pode perdoar pecados. Logo ele blasfema, e aí eles erraram porque não entendiam que ali estava o Filho de Deus vivo. Somente Deus pode perdoar pecados. O verso, então, tem um sentido declarativo. A igreja declara. Portanto, toda autoridade eclesiástica é derivada de Cristo e limitada pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Isso significa, meus irmãos, que Cristo não é obrigado a confirmar toda a declaração feita pela igreja, esteja certa ou errada, mas que aquelas declarações feitas de acordo com a palavra, elas estão determinadas e seladas no céu e devem ser consideradas como palavra de Deus, como nós vimos Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses. Assim, como os sacerdotes do Antigo Testamento, eles declaravam com autoridade quem havia sido curado de lepra. Eles não curavam a lepra, eles declaravam quem havia sido curado de lepra. Assim também os ministros foram nomeados para declarar com autoridade não quem seria, mas quem havia sido perdoado dos seus pecados. Assim, eu quero expandir esse tópico. Em terceiro lugar, declarando o que já é, não aquilo que será. Isso é importante, porque alguns entendem que o que for ligado ou desligado pela igreja agora na terra, será ligado ou desligado depois nos céus. Que o céu vai reagir à igreja. Mas essa interpretação é improvável. Porque é Deus, no céu, quem inicia todo o processo de ligar e desligar, e não a igreja na terra. A igreja não impõe a vontade dos homens ao céu, ela obedece à vontade de Deus na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ligando e desligando o que Deus já tiver ligado ou desligado. Portanto, irmãos, a igreja, os discípulos de Jesus, eles ligam e desligam na terra o que foi previamente ligado e desligado nos céus. A igreja e os oficiais apenas anunciam estas coisas como representantes de Deus, exercendo autoridade de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse que deveriam declarar na terra tudo o que Deus já havia determinado nos céus. Repito, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Quando um pecador se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, a igreja pode declarar que os seus pecados estão perdoados.
Quando um pecador rejeita o Salvador, a igreja pode declarar que os seus pecados permanecem. A autoridade da igreja, portanto, não é de determinar estas coisas, mas declarar o julgamento do céu com base nos princípios da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Quero fazer uma citação de MacArthur. Quando as igrejas fazem tais julgamentos com base na palavra de Deus, elas podem ter certeza que o céu está de acordo. Em outras palavras, tudo que eles ligam ou desligam na terra já está ligado ou desligado no céu. Quando a igreja diz que a pessoa não arrependida está ligada ao pecado, ela está dizendo o que Deus diz sobre essa pessoa. E quando a igreja reconhece que alguém arrependido foi desligado do seu pecado, Deus concorda com isso, porque Ele já determinou isso. E mesmo, meus irmãos, mesmo quando uma pessoa é injustamente excluída da comunhão, e nós podemos ter certeza que muitas pessoas foram excluídas injustamente, podemos ter certeza também que o Senhor a acolhe. O Senhor a acolhe. Exemplo bíblico, lá em João capítulo 9, o cego de nascença foi curado. As autoridades religiosas não aceitaram isso. Tu que nasceu em pecado queres nos ensinar? Os seus pais ficaram com medo de confessar Cristo para não serem expulsos da sinagoga. Ele confessou e foi expulso da sinagoga. O que aconteceu? O Senhor vai ao seu encontro. O Senhor vai ao encontro de cada um daqueles que está ligado a Ele. Irmãos, eu quero fazer algumas aplicações para esse texto. Primeiro, nós aprendemos que a igreja é edificada pelo nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos nossos esforços, por meio de homens falhos e pecadores. Mas a igreja obtém sucesso porque o Todo-Poderoso Filho de Deus é o construtor e o edificador da igreja. Assim, meus irmãos, nós devemos amar a igreja, lutar pela igreja, sabendo que ela vai avançar no poder de Deus. Outra aplicação, nós aprendemos que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Hoje, a igreja militante, os membros da igreja que estão neste mundo caído, eles são guardados na terra pelo Senhor. E a igreja triunfante, composta por todos aqueles que já morreram, ela está já com o Senhor. Assim podemos dizer com firmeza que viver é para Cristo e morrer é lucro. Portanto, avancemos com ousadia, porque mesmo que nós sejamos mortos pela nossa fé, nós estaremos eternamente unidos a Cristo, porque Ele venceu a morte, ressuscitou e prometeu ressuscitar todos aqueles que creem nele. E mesmo antes da ressurreição, nós estaremos com Ele, porque as portas da morte não podem nos segurar. Repito a canção: nenhuma sepultura pode segurar o meu corpo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Não é inferno, é Hades. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu Paulo. Terceira aplicação, aprendemos que os apóstolos, e em extensão a igreja, receberam as chaves do reino dos céus. Como bons mordomos, portanto, proclamemos o Evangelho, que abre o reino aos eleitos e fecha aos réprobos, sendo que em ambos os casos é o bom perfume de Cristo que está sendo espalhado. Falemos e não cansemos de falar. Não procuramos conversões, procuramos a glória de Deus. Quarta aplicação, aprendemos que somente os apóstolos receberam a comissão especial e extraordinária de proibir e liberar certas coisas. Portanto, a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Hoje se fala muito em sola Escritura,
está na boca de todo mundo é reformado hoje, e todo mundo hoje fala só a Escritura, só que divorciam regra de fé como regra de prática, separam aquilo que Deus uniu e que não pode ser separado. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática, e tudo aquilo que os profetas e os apóstolos escreveram deve ser obedecido. E tudo aquilo que os apóstolos no Novo Testamento não proibiram, não liberaram, não cancelaram, continua proibido ou liberado, conforme o Antigo Testamento. Portanto, não cabe a nós modernizarmos ou atualizarmos as Escrituras, mas obedecer e nos submeter a elas. Quinto, aprendemos que a igreja, com seus oficiais e membros, tem autoridade de declarar quem foi ou não perdoado com base na palavra de Deus. Irmãos, não podemos legislar, mas devemos julgar pela reta doutrina, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, e proclamar que aqueles que creem em Jesus Cristo como Messias, o Filho do Deus vivo, e vivem de acordo com essa confissão, que se arrependeram dos seus pecados e que confiam apenas no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, eles estão sim perdoados, estão desligados dos seus pecados e ligados à igreja. Da mesma forma, impenitentes e escandalosos, que negam que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, eles devem ser declarados ligados aos seus pecados e jamais ligados à igreja. Sexta aplicação, aprendemos sobre a seriedade da Igreja de Cristo e a sua autoridade. Nós vemos com tristeza, irmãos, com tristeza, como homens tomam para si uma autoridade indevida, se autoproclamando pastores, exercendo o uso das chaves de maneira imprudente, irreverente e antibíblica. Vemos também, por outro lado, também com tristeza, homens que desprezam a autoridade de ministros fiéis e de igrejas bíblicas, desprezando as declarações e as decisões tomadas segundo a palavra de Deus. Que tempos tenebrosos. Que Deus traga temor a todos aqueles que se colocam sobre a igreja. Última aplicação. Sabemos que Deus nunca deixa os seus assuntos inacabados quando se trata dos seus filhos. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. E Paulo vai escrever que quantas são as promessas de Deus, todas elas encontram em Cristo o sim, o amém. Ou seja, aqueles a quem ao Pai revelou o Filho, eles são regenerados, eles foram chamados, foram justificados, eles serão santificados e inevitavelmente serão glorificados. A bondade, a fidelidade e o amor do Senhor Jesus Cristo garantem a felicidade, a perseverança e a segurança da igreja. Jesus, meus irmãos, não pode falhar e, consequentemente, sua igreja, ela irá resistir a todos os inimigos, a todos os adversários, inclusive a morte. Todas as promessas de Deus, de que Ele sustentará o seu povo e completará a sua boa obra que neles começou, serão totalmente cumpridas. E encerro com Paulo, quando escreve aos Romanos, porque eu estou bem certo de que nem a morte. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.